paz, povo de Deus, como vai? Tudo bem? Pastor André Pena, é com muita alegria que nós estamos aqui falando a respeito do caráter de Deus. No dia que eu conheci a respeito do caráter de Deus, essa informação mudou minha vida. Quando eu fui conhecendo de fato quem é Ele, a postura, como Ele age, como Ele pensa, como Ele se move, e a gente vai entendendo, e a gente vai a cada dia mais e mais compreendendo, e a gente vai vendo o Senhor Jesus operar. Amém? Então, deixa eu te dizer uma coisa, procure conhecer, dê atenção para este caráter vai mudar a tua história. Amém? Vamos orar. Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Revela em nós, revela através de nós, Senhor Jesus, o caráter do Senhor, para que a gente venha, Senhor, viver os melhores dias da nossa vida, em todos os âmbitos, tanto naturais como espirituais. Nós te louvamos e bendizemos, Pai, pela tua palavra revelada. Louvamos e bendizemos, porque o teu caráter está sendo manifestado todos os dias na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Existe ainda uma revelação limitada de Deus, expressa na sua criação. Salmos, capítulo 19, versículo 1 e 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Toda vez que você tiver algum tipo de dúvida do caráter de Deus e quem é o Senhor, entenda, os céus proclamam a glória de Deus. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste-nos o céu e a tua majestade. Olha quanto Deus é magnífico. Os céus e a terra simplesmente vão proclamar a sua majestade, a glória de Deus. Quando nós estivermos algum tipo de dúvida real de quem é o Senhor, é só olhar para os pássaros, é só olhar para a paisagem e você vai começar a compreender a bondade de Deus, porque todo o céu e toda a terra começa a revelar o caráter e a glória do Senhor. Muitas vezes, porque nós não compreendemos quem é o Senhor, nós não paramos para dar importância a tudo que Ele fez. Se você está cansado, se está nervoso, a Bíblia fala sobre isso. Vai olhar para os pássaros, que não tecem nem fiem, mas Deus o sustenta. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Todos os atributos invisíveis de Deus são conhecidos por meio de todas as coisas que foram criadas. Você quer conhecer a bondade de Deus? Olha para os pássaros, olha para
os bichos, olha para a sua mão e veja o quanto Deus é perfeito e bom. Veja o quanto você é perfeito, olhe para tudo e veja o quanto Deus, o caráter de Deus é bondoso. Vamos continuar. No entanto, a Bíblia afirma: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para que você venha entender realmente o caráter de Cristo e o quanto Ele é bom, é necessário que nós sejamos pessoas espirituais, porque só vai discernir o Senhor quem é espiritual. Só quem é espiritual que vai discernir de fato o caráter de Deus, a bondade de Deus, vai conseguir olhar para os montes e ver Deus, olhar para as mãos e ver Deus, olhar para os bichos e ver Deus. Só pessoas espirituais conseguirão discernir de fato o que é espiritual. Por isso que nós precisamos a cada dia mais e mais desenvolver. Na primeira aula eu falei a respeito de desenvolver a mente de Cristo. Nós temos que aprender a desenvolver a mente de Cristo, porque você desenvolvendo a mente de Cristo, você vai começar a pensar como Cristo e entender o caráter do Pai. Um médico, para começar a pensar como médico, ele entrou como um estudante, de nível médio, mas depois de 6 anos ele sai de uma universidade pensando, mas ali houve um treinamento, a mente dele foi treinada para pensar como médico. A nossa mente precisa ser treinada para pensar como filhos. Quando nós começarmos a pensar como filhos, nós começaremos a conhecer o nosso Pai de fato como Ele é. Jesus conhecia ao Pai como Ele era porque Jesus treinava a sua mente através do Espírito de Deus. Jesus era um homem. E como homem ele precisava, Lucas fala sobre isso, que ia Jesus crescendo perante os homens e o Senhor. Por quê? Porque ele ia desenvolvendo a mente de Cristo nele. Ele ia desenvolvendo um relacionamento com o Pai e a cada dia mais e mais ele ia conhecendo o Pai. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com o nosso Pai para a gente começar a conhecer mais e mais o nosso Pai. Qual a importância de conhecermos o Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é um Deus de relacionamentos. Deus ele sempre quis ter relacionamento com os homens. Quando Deus criou Adão, ele vinha para se relacionar com os homens. Quando Adão caiu, Deus sempre levantou alguém. Levantou Abraão, levantou Moisés, levantou José, levantou Samuel, levantou Davi. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Até que Deus levantou Cristo na plenitude dos tempos para devolver para o homem o direito de todo aquele que nele crê, tenha o direito de se relacionar com Ele. Que não venha a morrer, muito pelo contrário, se relacione com Ele para ter vida eterna. Em Cristo Jesus, porque Deus quer se fazer conhecido. A vontade de Deus é se fazer conhecido. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. É aquilo que eu falei. Ele sempre quis ser um Deus de relacionamento. Levantou os profetas, levantou Abraão, ele sempre quis se relacionar. Agora, nesses últimos tempos, ele está falando com nós através do Filho, através de Cristo. Deus está falando com o homem através de Cristo, Cristo em nós.
Então Deus simplesmente nesses últimos tempos, Ele está se levantando, está se revelando ao homem dia após dia através de Cristo. Por isso a importância da gente entender aquilo que eu falei na primeira aula. O papel de cada um dos três. Conhecer o Espírito Santo, que vai revelar a pessoa de Cristo. Conhecer a Cristo, que vai trazer de fato o entendimento de quem é o Pai. Vai nos mostrar o Pai. Então, por isso que nós precisamos conhecer e ter intimidade com o Espírito Santo, para conhecermos a Jesus, ter a revelação de Cristo e Cristo se revelar o Pai para todos nós. 1 Timóteo, capítulo 2, o qual Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da sua verdade. O desejo de Deus para esse tempo, Deus deseja se revelar tanto ao homem, que a vontade perfeita de Deus para esse tempo é exatamente essa que Paulo falou para Timóteo. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da sua verdade, ao pleno conhecimento da sua vontade. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus para esse tempo, a vontade perfeita dele é que todos os homens venham conhecer Deus na sua totalidade. E ele se revela pelo Espírito. É pelo Espírito que ele vai se revelar a nós. Ele tem a vontade perfeita de Deus para esse tempo, é de fato se revelar para cada um de nós de uma forma muito intensa. Até em relação a algo que me chama a atenção, Daniel, lá no capítulo 9 e 10, ele fala a respeito da oração, de uma oração que Daniel fez por causa que ele leu o livro de Jeremias. E ele fez uma oração segundo a vontade perfeita de Deus para aquele momento. A vontade perfeita de Deus para aquele momento é que aquele povo só ficaria 70 anos e depois, e já tinham no cativeiro da Babilônia, já tinham passado 3 anos. Daniel orou e falou: não, peraí, já passou. Então a tua palavra diz que já passou. A Bíblia diz que quando Daniel orou, Deus respondeu no primeiro dia a sua oração. Só que só depois de 21 dias que o anjo chegou, porque o príncipe da Pérsia estava impedindo o anjo de trazer a resposta para Daniel. Deixa eu te dizer, a vontade perfeita de Deus para esse momento é que todos os homens estejam salvos. Ou seja, então, a nossa direção certa, como filhos de Deus, entendendo o caráter de Deus e conhecendo o caráter de Deus, nós vamos orar da maneira correta. Deus, salva a população do mundo, salva todas as pessoas, porque essa é a tua vontade. A tua vontade, Pai, o certo é, Pai, em nome de Jesus, todas as pessoas salvas agora para a glória de Deus. Todas as pessoas do mundo salva agora, porque essa é a tua vontade, que todos sejam salvos e venham te conhecer a cada dia mais e mais. Todos sendo salvos e entrando num crescimento, num padrão de conhecimento, de excelência de Deus. Essa é a vontade de Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha só o que o Senhor está dizendo. Ei, quer se gloriar? Glorie-se em me conhecer. Essa é a vontade de Deus, que a gente venha conhecê-lo a cada dia mais e mais, conhecer ao Senhor, prosseguir em conhecer ao Senhor. A vontade do Senhor para este tempo é que a gente venha conhecê-lo na sua plenitude. E Ele quer se revelar para nós. Ele gosta de ser revelado para nós. Ele deu uma ordem para o Espírito: o Espírito, revele a todos os meus filhos quem eu sou. Revele para toda a criatura quem eu sou, quem é o meu filho e quem eu sou. Então, nós temos que nos gloriar buscando conhecer ao Senhor. Oséias 6,3 diz:
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A ordem de Deus é prosseguir em conhecer ao Senhor. Ele tem prazer, Ele quer se apresentar. Isaías 1:3. O boi conhece seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não entende. Olha só, porque a gente não conhece, porque a gente não entende. Muitas vezes nós estamos cativos, mas Deus quer se apresentar. E quanto mais nós conhecermos ao Senhor, nós entenderemos aquela passagem que diz que se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, nós seremos livres. A libertação está total na nossa vida, está diretamente ligada ao conhecimento que nós temos do Pai. Aleluia! Daniel capítulo 11, versículo 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus é forte e faz proezas. Homens que violaram a aliança, simplesmente eles serão pervertidos, porque eles são cegos. Mas um povo que conhece ao seu Deus, um povo que sabe de fato o caráter de Deus, um povo que de fato sabe como ele se move, como ele pensa, espera de si um fim produtivo de glória, de honra e de justiça. E esse fim vai nos levar a fazer proezas. Aleluia! Aleluia! Olha a importância de conhecer ao Senhor. Um povo que conhece ao seu Deus é forte. Deixa eu te dizer, um povo que conhece ao seu Deus é alegre. Uma igreja saudável é uma igreja alegre, porque um povo que conhece ao seu Deus é forte. Então, um povo que conhece ao seu Deus entende que a alegria do Senhor é que traz força. Então, um povo que conhece ao seu Deus é alegre e forte e faz proezas. Proezas, porque quem conhece ao seu Pai faz proezas. Aleluia! Olha que coisa poderosa! O fato da gente não estar vendo proezas e maravilhas no nosso meio hoje significa o quê? Que nós ainda não conhecemos ao nosso Pai. E pelo fato de nós não conhecermos o nosso Pai, muitas vezes estamos sendo roubados de algo que já foi enxertado em nós. O fruto do Espírito foi enxertado em nós. Amor, paz, alegria, domínio próprio, mansidão, foi enxertado em nós. E se a gente de fato conhecesse ao Senhor, nós moveríamos em amor, em paz, alegria, em domínio próprio, em mansidão. Mas um povo que conhece, ele vai operar essas coisas. Um povo que conhece verá maravilhas, porque um povo que conhece ao seu Deus terá prazer em praticar aquilo que o seu Deus falou. Então, naturalmente, nós teremos alegria e prazer em nos santificar, porque saberemos que naturalmente vai acontecer o quê? Numa posição de santificação, maravilhas acontecerão. Maravilhas extraordinárias acontecerão. Um povo que conhece ao seu Deus se santifica. E quanto mais nós nos santificamos, mais a presença de Deus é viva. E eu não sei se você sabe, quando a presença de Deus é viva num lugar. Às vezes as pessoas falam, Deus está na casa. Irmão, Deus está na casa. Você tem noção do que é Deus estar numa casa? Será que nós temos convicção do que é Deus estar na casa? A Bíblia diz que nós somos a casa de Deus. Quando Deus de fato está operando na casa, porque Ele está.
Mas quando ele está operando da maneira correta na casa, não tem como não operar uma santidade plena em nós, a ponto da gente ver tantas maravilhas todos os dias. O caráter de Deus é um caráter bom. Quando nós entendermos aquilo que a gente carrega e que esse homem do caráter bom está em nós, meu Deus. Provérbios, capítulo 3, versículo 13 e 14. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que a do ouro mais fino. Melhor é a sabedoria, melhor é o conhecimento dele. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, o conhecimento do caráter de Deus, ele é mais valioso do que o ouro mais fino. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, não existe nada que seja mais valoroso. Mas sabe de uma coisa? Nós só vamos dar valor de fato a algo quando a gente entender o valor daquilo e o quanto aquilo que tem um valor para a nossa vida pode estabelecer um nível de honra e alegria. Muitas vezes as pessoas vão lá e ganham uma casa poderosa, compram uma casa muito grande e tal, e aí elas valorizam aquela casa. Ou às vezes compra um carro, uma Ferrari, vamos supor, e aí ela valoriza. Por que ela valoriza? Porque aquilo tem um valor significativo para ela. Mas existe algo que é infinitamente maior. E quando o conhecimento desse caráter de Deus, tiver de fato um valor significativo para nós, não vai existir nada que a gente busque com mais força do que realmente o Senhor. Quando nós conhecemos de fato e entendemos o valor de conhecer o Senhor, coisas extraordinárias acontecerão. Romanos, capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? A palavra, ela nos incentiva a conhecer o Senhor. A palavra de Deus, ela nos incentiva a cada dia mais e mais conhecer ao Senhor. Ó profundidade das riquezas! Quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis. Olha, deixa eu te dizer, ela está dizendo, olha, mergulhe neste conhecimento, mergulhe no conhecimento dele, porque ele vai trazer riquezas insondáveis. Ele vai trazer algo que você nem nos teus maiores sonhos consegue imaginar. Deus está começando a trazer coisas profundas para você, então mergulhe no pleno conhecimento dele. O conhecimento dele liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O conhecimento de Cristo vai nos libertar. Quanto mais nós conhecermos ao Senhor, vai nos libertar. Nós estamos presos e cativos por falta de entendimento. Isaías capítulo 5, versículo 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão
se secará de sede. Olha que coisa tremenda. Simplesmente o fato de nós não entendermos o caráter de Deus, nós estamos aprisionados, nós estamos cativos, não estamos conseguindo viver a liberdade pela qual Cristo nos libertou. Simplesmente não estamos conseguindo viver o melhor de Deus, porque não estamos vivendo o melhor. Provérbios capítulo 11, versículo 9. O ímpio, como a boca, destrói o próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. O ímpio, com a boca, ele destrói o próximo, mas o justo é liberto pelo conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento de Deus, o conhecimento do caráter de Deus. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós que somos justos, fomos justificados pelo sangue de Jesus, nós somos libertos pelo conhecimento de Deus. Porque nós conhecemos ao Senhor, nós estamos sendo libertos. A vida eterna consiste em conhecer ao Senhor. João 17, versículo 3. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer ao Senhor e o seu Filho. Se você quer viver realmente a plenitude de Deus, lá em 2 Pedro, diz que a graça e a paz é multiplicada no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz vai ser multiplicada exatamente no conhecimento dele. Quando nós conhecemos ao Senhor, a graça e a paz é multiplicada na nossa vida. Infelizmente, porque nós não conhecemos, nós não estamos conseguindo ter a paz que nós tanto queremos. Muitas vezes a gente até ora pedindo ao Senhor a paz, a paz, a paz, mas a paz vai ser multiplicada, a graça vai ser multiplicada no pleno conhecimento de Cristo. Aleluia! Deus é a fonte de vida e do sustento. Atos 17, 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é a fonte de vida. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. 1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Deixa eu te dizer, todas as coisas são por Ele. Nós existimos nele, nós nos movemos nele. Tudo o que a gente faz é nele, nós estamos nele. Quando nós compreendemos isso, quer comer, quer comais, quer bebais, ou outra coisa, tudo que nós fazemos, temos que fazer para a glória dele. Mas você só vai conseguir fazer tudo para a glória dele quando você tiver a compreensão e a convicção do caráter dele. Nós precisamos rejeitar os enganos e tradições humanas. Esses enganos e tradições humanas estão nos impedindo de ver a glória de Deus. Jesus falou sobre isso. As suas tradições os impedem de ver a glória de Deus, de entrar no reino de Deus. Mateus capítulo 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Infelizmente, porque nós estamos muitas vezes guardando as tradições dos homens,
Nós não estamos conseguindo viver o melhor de Deus. Não estamos entrando e ainda estamos impedindo as pessoas de entrar. Buscar o conhecimento de Cristo, buscar o conhecimento do caráter de Deus, vai nos levar, de fato, a viver o melhor de Deus nessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, a fé, ela vem pelo ouvir, mas ela vem de onde? Ela vem de dentro, porque a palavra já foi enxertada. Muitas vezes, porque não estamos conhecendo a verdade da palavra, não estamos conseguindo viver o melhor de Deus. Nós precisamos ficar a cada dia mais parecidos com o nosso Pai. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha que coisa tremenda. Como num espelho, nós temos que resplandecer, sermos transformados de glória em glória, a imagem do Filho de Deus. E isso será pelo Espírito, ou seja, é o Espírito Santo de Deus, pegando junto conosco e vindo nos ensinar, de fato, a respeito do caráter de Deus. E nos levando, nos conduzindo a isso, para a glória de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar e te bendizer por este tempo, por esta aula. Que o Senhor venha estabelecer a tua glória, a tua justiça e a tua paz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor venha revelar mais e mais o teu caráter para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.